para que o Espírito Santo fale conosco nessa noite, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa mesmo ministrar aos nossos corações nessa noite, Pai. Nos dê graça, nos dê favor, Senhor, para que possamos ter as nossas mentes renovadas, Senhor, e nos tornarmos como Cristo a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, esses dias nós temos ministrado a palavra de Deus, e eu queria ministrar uma palavra, que é o que fazer enquanto você espera o cumprimento da promessa. Quantos aqui tem promessa de Deus na sua vida? Dá um glória a Deus aí. Sabe, mas muitas vezes, enquanto essa promessa que Deus te deu, ela não acontece, muitas pessoas, elas ficam cansadas de esperar e tomam outro caminho, outro rumo. Agora veja, por que nós não conseguimos esperar? Porque às vezes Deus falou que ia fazer algo na sua vida, às vezes um casamento, às vezes o romper de uma questão financeira, você romper numa carreira profissional, né, os seus filhos romperam, mas parece que quando a coisa não acontece, muitos ficam angustiados, muitos ficam frustrados, muitos ficam sem saber o que fazer, né, nesse tempo, enquanto essa promessa não chega. E muitos se cansam de esperar e pegam outro rumo. Então veja, enquanto isso não acontece, enquanto a promessa não chega, a promessa do filho de se tornar mãe, a promessa de um casamento, né, a promessa de uma prosperidade que não chegou, né, enquanto isso não acontece, o que fazer, né? Eu queria falar aqui que o grande teste é o tempo. Fala assim, o teste é o tempo. Porque muitas vezes nós achamos que fomos esquecidos por Deus, achamos que não vai acontecer, e aí nós tentamos fazer da forma como nós imaginamos, tentando dar uma forcinha para Deus. Mas veja, os planos de Deus, eles são perfeitos para mim e para você. O grande problema é quando você tenta dar uma forcinha no meio desse processo. O grande problema é que você fala, olha, eu estou esperando há tanto tempo, acho que se eu fizer isso daqui, vai ser melhor assim, eu vou ajudar Deus no meio desse processo. Sabe, é nessas horas que muitas vezes nós somos reprovados no meio desse processo. Eu queria falar aqui pelo menos 7 pontos, né? E deixa eu falar um negócio, que se o seu líder tem ministrado 7 pontos, 4 pontos, quer dizer que a cela não é lugar de pregação. Então, o seu líder pode falar um ponto só, para que os demais falem também. Amém? Se isso tem acontecido, você procura o seu discipulador, fala, pastor, mas esse é o problema. É o discipulador que vai lá e prega. Aí você fala comigo. Amém? Sabe que discipulador, ele gosta de pregar também. Ele vai na célula e fala, agora que é a minha oportunidade. Mas não faça isso, amém? Então veja, muitas vezes Deus te dá uma direção, Deus te dá uma promessa, Ele dá uma orientação para você, mas aí de alguma forma você não consegue esperar. Então a primeira dela é o seguinte, siga a última instrução do Senhor. Siga a última instrução do Senhor. Sabe que, às vezes, Deus, Ele nos dá uma direção e nós não conseguimos esperar ou não conseguimos seguir essa direção. Sabe que Deus deu uma direção a Noé para que ele construísse a arca. Agora veja, enquanto ele construía a arca, ele foi taxado de louco, de lunático, né? Mas o fato é que ele foi seguir essa direção de Deus. E agora veja, quanto tempo isso durou? Desde que deu a direção, a Bíblia não é tão clara, né? Mas nós vemos ali que, se você estudar a Bíblia, dá para tirar a conclusão que isso durou mais ou menos 100 anos. Projeta para mim
Gênesis 5:32. Gênesis 5:32. Deixa eu abrir aqui. Tem um problema aí? Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, a Cã e a Jafé. Vai para o 7:11. Gênesis 7:11. E no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Então veja, desde que ele começou, a Bíblia não é tão clara, mas dá para se entender que ele esperou 100 anos, né, para que essa direção que Deus havia dado para ele fizesse sentido. Para que essa grande arca, que todos chamavam ele de louco, de lunático, agora fez sentido. Então veja, 100 anos é muito tempo, sim ou não? É muito tempo. Então o grande teste, muitas vezes na minha vida e na sua vida, é quando Deus fala algo, Deus nos dá uma promessa, e essa promessa não chega no tempo que nós esperamos. Esse é um grande teste na vida de todos. Então veja, o problema é que em momentos de impaciência, nós simplesmente nos esquecemos da última instrução. Sabe, Noé foi alguém que não esqueceu da instrução que Deus deu para ele. Ele perseverou na construção dessa arca. Ainda que foi perseguido, ainda que muitos achavam que ele não batia bem da cabeça, ele permaneceu firme construindo até que ela ficasse pronta. Porque veja, às vezes quando Deus fala algo conosco, nós achamos que é para amanhã, ou pelo menos queremos que seja para amanhã. Sabe, nesse mundo que nós vivemos hoje do fast food, né? Hoje, antigamente se ia ao restaurante, aí fizeram os tal dos drive-thru. Hoje as pessoas nem sentam mais na mesa, elas passam no drive-thru e comem no carro dirigindo. É assim ou não é, irmãos? Às vezes você é tão impaciente que você fala, eu vou levar para comer em casa. Mas você passa ali no McDonald's, antes de chegar em casa a batatinha já acabou. Antes de chegar em casa, fala, vou pegar só uma. E vai pegando, quando chega, fala, acabou a batata. Porque precisa ser rápido, as coisas precisam ser rápidas. E, de alguma maneira, né, nós achamos que as coisas têm que ser tudo rápido. Deus falou, tem que cumprir. É o gênio da lâmpada. Senhor, tem que ser agora. Mas Deus tem o tempo certo para cada coisa. Eu acho interessante o primeiro milagre de Jesus. Está na festa, diz que acabou o vinho. E aí Maria chega e falou, acabou o vinho. Ele fala, que tenho eu? Ainda não é chegada a minha hora. Mas na sequência ele vai lá e faz um milagre. Ou seja, tem um tempo específico para que Deus venha e faça o milagre. Amém, queridos? Fala assim, então, tenha paciência e esperança. Fala para a pessoa, só tem esperança e paciência. Segundo, não gere Ismael. Pastor, o que é gerar Ismael? Os irmãos sabem que Deus, ele deu uma promessa para Abraão, que ele seria pai de multidões. Mas como ser pai de multidões, se ele já tinha uma idade avançada, Sara era estéril, naturalmente não podia acontecer. Agora veja, tem alguma coisa na sua vida que naturalmente é impossível acontecer? Sim ou não? Sabe que essas coisas, quando você olha e fala que é impossível, aí você fala, só Deus para operar um milagre. Essa é a parte boa. Quando você vê algo que naturalmente o homem por si só não pode fazer, e aí você tem que fazer o quê? Esperar em Deus. E esse é o grande problema. É o tempo do esperar em Deus. Então Deus deu uma promessa. Só que acontece. Vou falar com as minhas palavras aqui. Sara estava lá, nada acontecia. E ela falou, olha, Deus falou com você. Eu vou pegar a minha
serva, Agar, e aí você tem um filho com ela, esse filho vai ser como se fosse nosso, e aí nós resolvemos o problema. Aí, desta forma, a promessa de Deus vai se cumprir. O que é isso? Isso é quando você quer a promessa a qualquer custo. E aí você vai na força do seu braço. Fala assim, força do braço. O que é a força do braço? É quando você, para que a promessa se cumpra, se dá um jeitinho. Você não espera que Deus faça de fato. Projeta para mim Gálatas 4, de 22 a 25. Paulo faz uma analogia aqui, falando que Agar aponta para a lei e Sara para a graça. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, ou seja, foi na força do braço. Não foi da vontade de Deus, mas foi da força do braço. Nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Irmãos, nós vemos claramente aqui, uma nasceu da força do braço, a outra da promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então veja, o apóstolo Paulo aqui estava falando o seguinte, olha, Agar, ela aponta o quê? Para Sinai, para a lei. Para a lei. Mas Sara apontava o quê? 2 alianças, para a graça. Então, muitas vezes, quando você, de alguma maneira, você ainda está andando debaixo da lei, quando você quer cumprir o propósito de Deus na força do seu braço. Mas há uma questão, ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém consegue. Por isso é que Jesus veio, porque Jesus sim cumpriu toda a lei. Mas eu e você, quando nós tentamos na força do nosso braço, nós não conseguimos, essa é a verdade. E todas as vezes que você anda na força do seu braço, as consequências não vêm da promessa, mas simplesmente da força do seu braço. Então veja, aqui fala de 2 alianças. Agora veja, a Bíblia diz que aqueles que andam debaixo dessa lei, existe uma maldição. Essa lei, ela produz uma maldição. Projeta para mim Gálatas 3, vamos ler de 10 a 11. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Verso 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, deixa projetado aí. Então, veja, aqui está falando assim, o justo viverá pela fé. Agora, quando você está andando na força do seu braço debaixo da lei, por que você tenta fazer na força do seu braço? Porque você está ansioso, porque você precisa ver a coisa acontecer rápido, e aí você não espera que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. E aí você tenta pegar um atalho. Aí você tenta correr e pegar um atalho rapidamente para resolver o problema. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque quando Sara, ela vira para Abraão e fala, o seguinte, já que você vai ser o pai de multidões, vamos pegar um atalho aqui. Dorme aqui com a escrava, e aí você vai ter um filho. Dorme aqui com a minha serva, e aí você vai ter um filho, e aí a promessa de Deus vai se cumprir. Agora veja, isso é um fruto da lei, da força do braço. Mas a promessa é mediante a graça de Deus. Então, muitas vezes as coisas não acontecem, ou quando acontece, tem reflexo dessa força da lei, porque você ainda não aprendeu a esperar e descansar em Deus. Por isso que o tempo
é algo que é o nosso grande teste de fé nas nossas vidas. Porque no meio do processo, quando algo dá errado, você fala, não é possível. Agora que parece estar vendo bem, eu vou ter que... Aconteceu isso. Então veja. Abraão, quando gerou Ismael, ele tinha 86 anos. 86 anos. Mas, depois que ele fez isso, Deus ficou 13 anos sem falar com ele. Foi falar só aos 99. Que coisa, hein? Deixa eu olhar aqui. Ele foi ter Isaac já quando estava com 100 anos, ou seja, nos 86 ele ainda tinha algum tipo de vigor para gerar um filho. Mas aí Deus esperou que ele perdesse todo o seu vigor natural, para que então ele pudesse depender de Deus. Sabe, enquanto você tenta se esforçar na força do seu braço, porque você pensa que você consegue, às vezes Deus espera você perder, né, a sua força natural para depender verdadeiramente de Deus. Projeta para mim Gênesis 16, verso 5. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se fez a mim, e eu te dei a minha serva para a possuíres ela. Porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue-me o Senhor entre mim e ti. Então, olha só o que aconteceu. Vê que quando você age pela força do seu braço, a coisa já começa ruim. Desde o começo. Na cabeça dela era o seguinte: olha, você vai ter a filha com a escrava e vai ser tudo ótimo. Vai ser nosso filho, e aí vamos gerar descendência. Mas assim que a escrava teve o filho, ela já desprezou Sara. Já começou a dar ruim desde o princípio. Então, todas as vezes que você anda debaixo da lei, e você tenta ser justificado, você não consegue cumprir a lei. Nós só somos justificados pela graça. A promessa de Deus é mediante a graça de Deus. Não é através da força do meu braço ou da força do seu braço. Quantos estão compreendendo? Dá um glória a Deus aí. Amém. Aleluia, não me deixe sozinho aqui. Então veja. Projeta para mim Gênesis 16. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu a luz a Ismael. Vai para o 17:1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, ser perfeito. Então veja, houve uma lacuna aqui de 13 anos que Deus não falou com Abraão. É muito tempo. Mas ele falou assim, ó, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, para de tentar fazer na força do seu braço. E aí nós vemos então que Abraão, a promessa de Deus se cumpre então. Aos 99 anos, quando ele já estava amortecido, aos 86 anos ele conseguiu pelo seu vigor, mas aos 99 a palavra de Deus diz que ele já estava amortecido, Sara estéril, era impossível, mas é nessa hora que a promessa de Deus acontece, é quando você não anda mais na força do seu braço, amém? Agora veja, Deus, quando você anda na força do seu braço, Deus não tem compromisso. Então veja, Sara, ela dá uma direção totalmente contrária à direção que Deus deu para Abraão. E a Sara falou o que para ele? Olha, dorme com a escrava e você vai ter um filho. Agora, foi essa a direção que Deus havia dado para Abraão? Não. E é interessante que a palavra de Deus, Deus não considera Isaac como filho. Fala, pastor, Isaac não, desculpa,
Ismael. Não tem ninguém, vocês estão dormindo, não tem ninguém para me corrigir hoje aqui, hein? Às vezes você troca o nome, os irmãos aqui já falam, pastor, trocou, fala, aleluia. Então veja, quando Deus ele pede Isaque como sacrifício, Deus não se refere a Ismael como filho. É interessante isso. Então, às vezes, nós queremos cumprir a promessa de Deus na força do nosso braço, e Deus fala, eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Vamos ler lá Gênesis 22, 2. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, mas espera lá. Ismael já não havia nascido antes, sim ou não? Sim, mas Ismael era a força do trabalho do homem. E Deus não considera, não leva isso em consideração. Porque quando ele pede aqui, e dá essa direção, acrescentou Deus aqui, Deus falando, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então veja, Deus fala, olha, seu único filho. E aí tem pessoas que no meio desse processo, perdem a estabilidade, porque fala, pera lá Deus, que Deus é esse? Que me dá uma promessa, a hora que eu estou desfrutando da promessa, a hora que eu estou desfrutando da bênção, Deus chega e fala, agora me dá tudo. Nessa hora, o que você faz? Você permanece na posição, seguindo as orientações de Deus, ou você decide andar na força do seu braço? Esse é um grande teste. Permanecer com uma fé inabalável. Agora veja, Abraão falou assim, olha, é o seguinte, eu já aprendi lá atrás que não deu muito certo. E eu tentava dar o meu jeitinho. Eu já aprendi lá atrás que da forma que eu tentava fazer não dava certo. Deus, você está pedindo, o Senhor me deu, o Senhor está pedindo, eu vou te dar. Que coisa. Decidiu agora, isso demonstra que agora ele amadureceu. Ele amadureceu em seguir a direção de Deus de uma forma muito madura. Porque enquanto nós somos crianças, nós queremos tudo na hora. Mas isso demonstra que ele amadureceu na fé. Amém? Então veja, antes de Deus te dar o filho, Deus te dá a promessa. Amém? Então deixa eu dar um exemplo aqui. Se antes de Deus me dar o filho, Deus me dá a promessa, vamos supor que eu vire aqui para o Beto e falo, Beto, eu vou te dar meu carro. Não falou amém, perdeu. Amém? Então, ele olhou e falou, será? Acabou de perder o carro. Mas aí o que acontece? Falou, Beto, eu vou te dar o meu carro. Só que é o seguinte, Beto, eu vou te dar daqui uns 7 dias. Você vai pegar ele daqui uns 7 dias, porque é o seguinte, eu estou precisando trocar o óleo dele. Tem um barulhinho na mocinética lá, então essa semana eu vou levar lá no Chicão, para ele trocar o óleo, para ele arrumar a mocinética, porque eu quero dar o carro em perfeitas condições de uso para você. Aí ele chega em casa e fala assim, Cássia, preciso te contar uma bênção, ganhamos um carro. Aí a Cássia vira para o Beto e fala assim, cadê o carro? Ele fala, ele não chegou ainda. Ele não chegou. Mas quem me prometeu é fiel e justo para cumprir. Ele falou, mas quem tinha? Foi o pastor, não. Ele falou, vai cumprir a palavra. Como estão compreendendo? Eu te pergunto, ele ganhou o carro no 7º dia que o carro chegou ou foi no dia da promessa? Foi no dia da promessa. Porque ele falou, é certeza. É certeza, a palavra veio, falou, vai se cumprir. Então veja, antes de Deus dar o filho, Deus dá a promessa. A grande questão é que como você se porta quando você recebe a promessa.
como que você se porta até que chegue diante dos teus olhos. Muitos param de crer no meio do processo, por isso que nunca recebem. Porque a fé, na hora que tinha que crer, até receber, a fé esvazia. Amém? E como isso acontece? Aí nós vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto. Não haja por pressão das circunstâncias. Fala assim, não haja por pressão das circunstâncias. E aí, os irmãos sabem por que Saul foi rejeitado? Os irmãos sabem por que Saul foi rejeitado? Por conta da pressão das circunstâncias. Vamos ler lá 1 Samuel, vamos ler o capítulo 13, vamos ler do verso 8 ao 14. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, deixa eu contar um contexto aqui, que às vezes os irmãos não sabem. Então veja, Samuel, profeta, uma direção para Saul, falou, olha, eles estavam em guerra, falou assim, daqui 7 dias eu vou voltar para sacrificar. E aí nós vamos sacrificar, e aí você vai ter vitória nesta guerra. Mas o que acontece? Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, no 7º dia, o povo começou a falar, mas o Samuel não faz nada, Saul não faz nada, e aí o povo começa a dispersar, e aí ele, forçado às circunstâncias, ele vai lá e sacrifica no lugar do profeta. Foi nesse momento que ele perdeu o reino. Não foi quando ele pecou, não, foi nesse momento. Foi nesse momento que ele desobedeceu. Foi nesse momento que ele quis tomar o lugar do profeta e não esperar, que o profeta ali, representante de Deus, agisse. E é interessante que nós vamos ler aqui, diz que na sequência que ele sacrifica, o profeta vem. Sabe que muitas coisas, quando você está debaixo de muita pressão, fala assim, muita pressão. Sabe, é nessa hora que você precisa esperar Deus fazer. Não faça nada na força do seu braço. Amém? Vamos ler aqui. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo, olha só, ele com ele mesmo, não é ele com Deus, ele foi dar um jeitinho com ele mesmo. Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereceu o holocausto. Fala assim, forçado pelas circunstâncias. Então veja, Saul se viu num momento de muita pressão. O povo começou a dispersar, ele começou a se sentir pressionado pelo povo. Às vezes você é pressionado pelos familiares, por circunstâncias, e aí você decide tomar uma decisão por você mesmo. Esse era o contexto. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Verso 13. Então disse Samuel a Saul, procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Veja, olha só o que Samuel estava falando. Era hoje o Senhor ia confirmar o teu reinado para sempre. Mas como ele foi rejeitado, quem assumiu o trono é que foi exitoso, que foi o rei Davi. E o reino dele é para sempre, como estão compreendendo? Então veja, às vezes quando você está às vésperas de
assumir o reino, da promessa acontecer na sua vida, às vezes no momento de maior pressão, isso aponta às vésperas do milagre, às vésperas do agir de Deus. Quantos estão compreendendo? Verso 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre todo o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ou seja, quando Deus te dá uma promessa, quando Deus te dá uma direção, não saia da posição. Aguarde, espere, creia, enche o seu coração de fé. Não saia agindo na força do seu braço. Amém? Então veja, o grande teste de fé na minha e na sua vida é o tempo. É quando Deus fala que você vai prosperar, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e parece que ao invés de você prosperar, você está prosperando nas dívidas. É quando Deus fala que você vai casar, mas passam-se os anos e você não casou. É quando Deus fala que você vai ter um filho, mas passam-se os anos e você não tem. É quando Deus fala que o seu ministério vai avançar, você vai frutificar, mas você olha ao seu lado e vê uma terra infrutífera. Então o tempo é o tempo do grande teste. Então na minha e na sua vida, o nosso teste é o tempo. É esperar que Deus faça. Deus falou e você tomou posse que você e a sua casa servirão ao Senhor, mas parece que quanto mais você ora, mais a casa fica de ponta cabeça. E aí você ora, fala, quer saber, não vou orar mais não. E aí você para no meio do processo. Você fala, já tentei de tudo, então quer saber, não vou mais orar, vai todo mundo para o inferno. Não, já vi a gente fazendo isso. Cansei, já que não quer, problema deles agora. O que é isso quando você fala problema deles? Fala, vai todo mundo para o inferno. Você só falou disfarçado. Mas aqueles que creem na promessa, eles permanecem até que aconteça. Até que o Senhor faça. Quantos estão compreendendo? Então veja, mas projeta lá Samuel 13:10, 1 Samuel 13:10. Vai para o 11. Onde fala lá forçada pelas circunstâncias aqui? Acho que é o próximo, né? No 12, vai para o 12. Então veja, quando Saul está justificando, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. O que é isso? É quando você vai e age na força do seu próprio braço, é a lei. Lembra o que Sara fez? Falou para Abraão, faz o seguinte, tem um filho com Agar, que aponta para a lei, força do braço. Aqui é a mesma história. Ele olha para ele e fala, bom, já que Deus não fez nada, já que eu não tive um filho de uma forma natural, já que ele não veio para o holocausto para vencer a guerra, eu vou fazer da minha forma. É quando você toma o lugar de Deus, na frente de Deus, e tenta fazer na força do seu braço, esperando um resultado, Então veja, não saia da posição da promessa, não tome nenhuma atitude forçado pelas circunstâncias. Não faça isso. Porque muitas vezes você toma decisões, não são decisões segundo a promessa de Deus, mas é por conta da pressão. Você vai e faz algo. E Deus estava prestes a falar, olha, você ia ter tudo. Mas agora você perdeu. Quantos estão compreendendo? Então veja, Saul, ele foi rejeitado porque ele não soube esperar. Fala para a pessoa do seu lado, você está sabendo esperar? Sabe, é interessante que Jesus, quando ele sobe aos céus, 500 pessoas viram Jesus subindo aos céus. E ele fala, olha, espere em Jerusalém, né, até que vocês sejam revestidos de poder e tal. Mas nós vemos que
quando o Pentecoste acontece, eles são revestidos de poder, não tinham 500, tinham apenas 120. E eu te pergunto, onde estava o restante? Talvez o restante, forçado pelas circunstâncias, foram embora. Talvez falou, mas para ficar aqui em Israel é muito caro, né? O hotel está caro, não tenho onde dormir, eu vou dar um jeito. Talvez o outro falou, a mulher falou, bem, vamos embora, né? Vamos ficar aqui esperando. Até quando? Já passou uns dias, aí o marido levado, forçado pelas circunstâncias, da pressão da mulher, falei, então vamos embora, bem, vamos embora, você tem razão. Agora veja, isso não quer dizer que depois eles não receberam, não foram cheios do Espírito Santo, mas o dia de ver lá todo mundo cheio do fogo, né? De línguas de fogo e tudo mais, e na sequência Pedro pregar e 3.000 pessoas se converteram. Eles estavam distantes, eles não viram isso. Não desfrutaram da totalidade da promessa. Quantos estão compreendendo? Amém? E aí nós entramos no quarto ponto. Seja paciente e cheio de esperança. Fala para a pessoa, seja paciente e cheio de esperança. Projeta para mim Salmo 40, de 1 a 3. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Próximo. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Sabe, queridos, tem coisas que o Senhor nos dá como promessa e nós precisamos aprender a esperar. Eu creio que a esperança, ela produz paciência. Quando você tem expectativa, esperança na promessa, você se torna alguém paciente. Você vai se tornar alguém que vai saber esperar confiadamente no Senhor. Então veja, paciência nada mais é do que perseverança. A paciência é o grande sinal de maturidade. Veja que crianças não conseguem esperar. Você vê uma criança com fome, o que ela faz? Ela chora. Ela chora. E ela está com muita fome, ela chora mais ainda. Você fala, filho, peraí, mamãe está aqui, acabando. As mulheres. Eu lembro que, primeiro filho, os pais ficam desesperados, é um negócio de louco, né? A mãe vai tomar banho, o pai segura a criança. Mas, de repente, a criança começa a chorar de fome, desesperado. Adianta o pai falar para ela, filha, espera um pouquinho, mamãe está só se enxugando do banho. Já vai chegar, não precisa chorar. Resolve, sim ou não? Não resolve. Porque precisa ser para aquela hora. Ela chora, ela esperneia. Sabe? Isso mostra o quê? Então, paciência mostra sinal de maturidade. Se você é alguém que diante das circunstâncias fica chorando, fica desesperado, tem que ser agora. Isso demonstra que você ainda é criança no meio do processo. Porque o maduro, ele tem esperança, ele sabe. Não, peraí, daqui, minha mãe está tomando banho, se o nenê fosse maduro, ele ia pensar assim, peraí, meu pai já falou que minha mãe está tomando banho, em 5 minutos ela chega e resolve o meu problema. Então eu não vou ficar aqui gastando minha garganta chorando. Essa deveria ser um bebê maduro, mas não existe um bebê maduro. Porque é criança. Mas se fosse um neném maduro, você fala, sua mãe já vem, não adianta chorar. 5 minutos ela chega. Daqui 5 minutos, se a mãe não chegasse, ele ia chorar de novo. O que ele está falando? Deu 5 minutos e não chegou. Mas criança não sabe discernir isso. Ela fala, estou com fome, tem que ser agora e pronto. É assim ou não é, irmãos? As mamães de plantão, é assim ou não é? Então o filho não consegue, né, ser paciente. Então um grande sinal de maturidade é quando você recebe a promessa, você fala, vai chegar. Deus só está melhorando aquilo que Ele já me dá.
Esse é o ano da restituição. Deus só está, né, usando a analogia do carro, só mandou trocar o óleo, né, polir o carro, deixar ele melhor do que era antes, para que então ele possa fazer. Assim ele faz com o casamento, faz com a sua prosperidade, faz com tudo. Faz com tudo. Então veja, e você sabe que um sinal de quando você é criança é que você não sabe pedir. Você não sabe pedir. Você sabe que às vezes os irmãos fazem cartas, no final do ano nós desafiamos a fazer as cartas de agradecimento, de alvos e tudo mais, e às vezes eu pego assim algumas crianças, né, mas eu vou ministrar de novo, mas no final do ano, e as crianças falam assim, quero chegar no final do ano sem dívidas. A Dani, os irmãos se entregando, eu já fiz isso. Mas o que é isso? É alguém criança, egoísta. Já vi que criança quer resolver só o seu problema. Só o seu problema. Mas alguém que é maduro, ele não vai pedir só para resolver as dívidas. Ele vai olhar a palavra de Deus e vai falar assim, puxa vida, a palavra de Deus diz que a bênção de Abraão está sobre mim. Meu pai é dono do ouro da prata. Por que eu vou pedir só para pagar as continhas, se eu posso ser um abençoador? Como estão compreendendo? Então ele não vai pedir só para pagar as contas. Ele olha, o Deus dele é grande, ele vai pedir grande. Fala, Senhor, é o seguinte, nesse ano eu quero pagar minhas contas, eu quero prosperar, isso vai acontecer, isso, e você vai gerar fé, não aconteceu nesse ano, e vai continuar até que aconteça. Agora, quando a pessoa é mais madura ainda, ela vai perguntar para Deus, Deus, o que de fato o Senhor tem para mim? Quantos estão compreendendo? E aí Deus fala, para esse ano, eu vou pagar suas dívidas, você vai abrir uma empresa. Aí no outro ano fala, Deus, e agora que eu abri uma empresa, como é que vai ser? Ele fala, agora você vai prosperar, você vai multiplicar o seu patrimônio. Vai falar, mas eu não tenho tanto, se multiplicar não resolve ainda. Deus, cadê a promessa? Mas aquele que está na posição, ele fala, amém, vou multiplicar. E aí chega um ano que Deus fala, esse ano vai superabundar, você vai ser surpreendido. Veja, quando você vai seguindo a instrução de Deus, a orientação, você não anda todo afoito. Porque se Deus falasse verdadeiramente tudo que Ele tem para você, talvez você fale, não é possível. Às vezes é necessário que você vá amadurecendo, renovando a sua mente, para que você tenha estrutura para suportar toda a bênção que Deus tem para você. Quantos estão compreendendo? Então veja, nossa, está certo o relógio? Aleluia. Deixa eu só falar uma experiência minha. Irmãos, eu não queria casar e não queria ter filhos. E isso estava definido dentro do meu coração. Eu falava, filho bom é dos outros, né? Que você chora, você devolve, fez cocô, você devolve. Mas, um dia eu vim para a igreja, tive uma experiência com Deus, e eu permanecia não querendo casar e não ter filhos. Mas aí Deus foi o quê? Foi renovando minha mente, né? Mas se no primeiro dia que eu sentasse, Ele falava assim, é o seguinte, você vai casar, você vai ter filhos e mais, você vai se tornar um pastor. Eu ia sair correndo desesperado. Eu ia falar, não quero isso, eu quero outra coisa. Eu quero restauração das finanças, eu não quero ser pastor. Dá para compreender, irmãos? Então, quando você vai seguindo os passos, orientado por Deus e seguindo passo a passo, a vida cristã se torna prazerosa e leve, você não vai andar angustiado, é quando você consegue deitar e dormir, porque você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, amém? Aleluia. Então veja, vou acelerar agora aqui, irmãos. Quantos me dão mais 5 minutos aí? Vixe, sobrou em 5, 10, 15, 20, vixe, está sobrando. Já deu umas 2 horas aqui, hein? Cresça e se torne mais forte. Projeta para mim Lucas capítulo 1, verso 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia que havia de se manifestar-se em Israel. Sabe, queridos,
Tem coisas que nós achamos que tem que ser do dia para a noite. Mas se você for ver a história de Jesus, do Filho de Deus, ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas, se fez homem como eu e você. E Deus colocou ele dentro de uma família. Fala assim, família. Dentro daquela família, ele não saiu dando carteirada no pai, falou, olha, eu sou aqui o enviado, eu sou o Messias, então eu que te instruo, ao contrário. Não, ele seguiu as orientações do pai. Os historiadores dizem que ele aprendeu o mesmo ofício que o pai, marceneiro. Ele tinha uma tremenda sabedoria, mas ele soube esperar, até ter maturidade, esperar, até que a vontade de Deus se cumprisse nele. Então Jesus, ele passou pelo teste do tempo, servindo, honrando pai e mãe. Ele foi aprovado nesse processo. Ele foi tentado como qualquer outro homem natural foi. Mas ele foi aprovado pelo tempo. Por isso que se tornou o Cordeiro de Deus. Porque foi aprovado. Amém? Então veja, o próprio Jesus viveu uma vida normal enquanto ele esperava. O que é uma vida normal? Ele acordava, ia trabalhar com o pai, voltava, o pai ia para a sinagoga, ele ia junto, ele estava junto com o pai, sendo treinado ali. Viveu uma vida normal até que. Então veja, se Deus te deu uma promessa, não tente viver uma super vida. Tem pessoas que Deus te dá uma promessa que você vai prosperar. Você tem que fazer o quê? Viver uma vida normal até que Deus te prospere. Mas vamos falar, aleluia, xaramanaia, Deus me deu uma palavra, bem, vamos para um shopping gastar. Deus vai prover. Isso é uma insanidade. Isso é uma insanidade. Porque você precisa esperar até que aconteça, não saia de uma forma doida. Tem gente que fala assim, Deus vai prosperar, então vamos lá, depois Deus, aleluia, Deus dá um jeito. Que jeito? Tinha uma irmã que andava comigo, e ela vivia falando, e assim, Deus vai me prosperar, Deus vai me prosperar. Mas ela reprovou muitos anos. Porque um dia, eu lembro que tinha as nossas conferências lá de Goiânia, e ela falou, eu quero ir, e Deus vai prover. Ela era da minha célula, era líder de célula ainda. E aí, um belo dia, ela vai testemunhar na célula. Ela estava testemunhando, e eu falando, isso não é um testemunho, isso é um testemunho. E ela falou, eu estava orando para Deus prover a minha viagem. E eu sabia do cenário dela, ela estava devendo tudo e um pouco mais. E ela falou, e se eu te falar o que aconteceu, Deus é tremendo. E todo mundo na expectativa, assim, pois eu estava orando para ir para lá, recebi uma carta, a hora que eu abri, não era um cartão de crédito? E eu falei, Deus proveu. Ela foi lá e gastou. E eu fiquei assim, meu Deus, dá para deletar essa parte do testemunho? Então veja, é uma insanidade. Ela viveu assim muito tempo, cada vez se enrolando mais financeiramente. Mas um dia acho que ela caiu em si. Aí o dia que ela caiu em si, parou de fazer essas atrocidades. Hoje ela está uma irmã próspera. Quantos estão compreendendo? Porque ela decidiu obedecer. Amém? Aleluia. Minha esposa estava com ela na sexta-feira. Aleluia. Então veja, cresça, se torne forte, viva como se deve viver, servindo até que aconteça. Então, quando você cresce, você entra no sexto aspecto, é o quê? É quando você descansa. Fala assim, descansa. Pastor, como é que eu vou descansar diante de todo esse cenário? Pois é, descansa. Sabe que acho interessante a posição das crianças. Às vezes, você está debaixo de uma pressão financeira. E às vezes só está a sua esposa e você sabendo de todo aquele cenário. E seu filho está dormindo, descansando. Já reparou que é assim que funciona?
Debaixo de tanta pressão, você perde a noite de sono, mas os filhos que se sentem amados e protegidos pelo pai, eles dormem em meio à tempestade. Dorme, descansa. Então veja, Jesus era o filho amado de Deus, sim ou não? Então veja que no meio da tempestade, está lá os discípulos, achando que ia morrer, diante de uma grande tempestade, e Jesus está o quê? Dormindo. Simplesmente dormindo. Quando ele acorda, o que ele fala para os discípulos? Homens de pequena fé. Então veja, não ande ansioso, aprenda a descansar confiadamente em Deus. Ainda que a tempestade seja terrível, ainda que a pressão esteja muito grande, como na vida de Saul, forçado pelas circunstâncias, aprenda a esperar em Deus. Porque se é uma promessa de Deus, Deus vai fazer. Se Ele já falou, vai chegar. Amém? Aleluia. Então veja, a promessa do Senhor, que desfrutaremos de descanso e refrigério enquanto esperamos no Espírito. Projeta para mim Romanos 8, 26. Estou resumindo aqui. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Sabe, queridos, tem momentos que o nosso esperar, às vezes você nem sabe que você vai orar. Às vezes o irmão fala, pastor, eu estou angustiado, eu não sei, não tenho nem força para orar. Fala, começa a orar em línguas. Você não sabe o que orar? Separe um tempo, comece a orar só em línguas. Porque às vezes nós não sabemos de fato. Às vezes tem circunstâncias que nós não sabemos e não temos nem força para orar. É verdade ou não é, irmãos? Às vezes nós olhamos, nós não conseguimos ver saída. Nos sentimos abatidos, esgotados fisicamente, emocionalmente. Sabe, nessa hora, eu falo, comece a orar em línguas. Ou então vai orar por alguém. Liga para as pessoas da sua célula, eu quero orar por você, qual a sua necessidade. Irmãos, de alguma maneira sobrenatural, você sai fortalecido. Eu nunca tive essa experiência, pastor, então faça isso. Faça isso. Em momentos em que você se sente muito abatido, comece a orar em línguas, coloca um louvor, começa a orar de fato, com gemidos inexprimíveis. Sabe que em momentos de maiores pressões da minha vida, eu lembro que eu tive uma experiência que eu fui perto da igreja e eu não tinha nem força para orar. Eu lembro que eu deitei no chão da igreja, estava lá na Manuel Coelho ainda. Eu lembro que eu deitei no chão da igreja e eu só chorava, não conseguia nem falar. O que era isso? Mas eu comecei a ser cheio do Espírito. Era gemidos inexprimíveis. Então, em momentos de muita pressão, não se sinta abatido, muito pelo contrário, se fortaleça nas promessas do Senhor e ore, busque ao Senhor, encha-se do Espírito, e esse é o 7º ponto. Ore. A forma como vencemos a impaciência e a ansiedade é pela oração. Quando não tem nada acontecendo, ou você ora, busca o Senhor, ou você permanece abatido, ansioso, sem dormir. Angustiado. Mas quando você começa a orar, e você começa a declarar aquilo que você nem está vendo, algo começa a acontecer no seu entorno que é convicção. É a convicção. Deus falou que vai dar o carro, então eu já me apropriei. Deus falou que eu vou me casar, então eu já me apropriei. Deus falou que vai te prosperar, então eu já me apropriei. Talvez você está só num detalhe de tempo, mas é certo que o Senhor virá no tempo correto. Ele só está esperando você amadurecer, você parar de espernear. Porque às vezes quando Deus te dá uma promessa e você não tem maturidade para valorizar aquilo que Deus te deu, você sai chorando e você perde, muitas vezes. Quando você não valoriza aquilo que Deus te deu,
Muitas vezes Deus fala, então peraí, você vai repetir o ciclo aqui mais uma vez. Quantos estão compreendendo? Então veja, se Deus te deu uma promessa, não abra mão dessa promessa. Se a promessa que Deus te deu agora, e você fala, mas não está saindo da forma como eu imaginava, abrace, para que Deus faça o que Ele quer fazer através desse milagre. Deus deu Deus deu Isaac para Abraão. É quando a promessa chegou, mas às vezes Deus fala, agora me dá aqui a sua promessa. Você tem disposição de dar a promessa que Deus te deu? Ah, pastor, mas esperei tanto tempo. Agora não. Mas quando você fala, está aqui, ó, Deus vai lá e vai prover um cordeiro. E aí você vai experimentar do cumprimento total da promessa. Às vezes nós estamos checados no meio do processo. Às vezes Deus permite determinadas pressões, mas é só para que você saia fortalecido, com estrutura. Às vezes, para nós recebermos tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos ter estrutura. Estrutura. Amém? Eu quero orar por você nessa noite. Amém? Fique de pé onde você está. Sabe, querido, se você tem se sentido pressionado diante das circunstâncias por alguma área da sua vida, eu queria que você orasse agora ao Senhor. Eu queria que você abrisse seu coração para o Senhor e falasse, Senhor, eu estou me sentindo debaixo de pressão. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como lidar com essas circunstâncias adversas. Mas eu quero descansar. Quero colocar o meu coração e descansar confiadamente nas tuas promessas, porque o Senhor é fiel e justo para concluir a boa obra que o Senhor começou na minha vida. Sabe, no meio dessa pressão, no meio dessa tempestade, descanse, durma, como Jesus dormiu. Sabe por que Jesus dormiu? Porque ele sabia que ele era o Filho amado de Deus, e havia um propósito para acontecer sobre a sua vida, e Deus não ia permitir que ele morresse naquele barco. Sabe, às vezes você está andando ainda na força do seu braço, com medo daquilo que não aconteceu, com medo daquilo que era promessa de Deus, mas parece que só está piorando, sabe, Deus é fiel e justo para concluir. Sabe, em momentos como esse, você precisa abrir a sua boca e verbalizar, e profetizar sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu negócio. Se Deus falou que você não ia casar e você não casou ainda, quero dizer, você vai casar, só espere. Não decida escolher pelo desespero, forçado pelas circunstâncias. Espere. Sabe, eu creio que tem coisas na minha e na sua vida que são promessas de Deus. Pessoas que ainda não se converteram, familiares seus, pessoas que ainda te perseguem por você ser um cristão, sabe, mas não negocie com os princípios de Deus. Permaneça na posição, não abra mão. O Senhor é contigo. O que Ele falou, mas aos olhos naturais não tem mais como. Isso é o que os seus olhos conseguem ver, mas não é como Deus vê. Deus é aquele que faz tudo novo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O teu Deus é aquele que abriu o mar. O teu Deus é aquele que fez o maná cair do céu. O teu Deus é aquele que fez milagres extraordinários, transformou água em vinho, curou os paralíticos, curou os cegos, curou os enfermos. O teu Deus é sobrenatural. Então, tão somente aprenda a descansar, porque no tempo certo, o Senhor, o teu Deus,
vai fazer com que as suas promessas que já foram liberadas sobre a sua vida se cumpram cabalmente. Não ande angustiado, não chore, mas simplesmente agradeça e fala: Senhor, eu sei que eu ando até... Deixa eu dizer algo aqui para você. Às vezes você só ora, mas sabia que o Espírito Santo é uma pessoa? E às vezes você precisa conversar com o Espírito Santo. Já aconteceu não, essa é a normalidade. Às vezes eu falo, Espírito Santo, eu não sei o que fazer. Não sei, estou me vendo sem saída. Eu não sei como lidar com isso. Me dá uma direção, fala comigo, me dá uma clareza, me fortalece. Estou me sentindo fraco, abatido. Sabe, nós não somos super-heróis, mas a palavra de Deus diz que nós somos fortalecidos na nossa fraqueza. Quando eu sou fraco, então que sou forte. Sabe, eu não fico falando para minha esposa que eu estou fraquinho, estou abatido, mas com o Espírito Santo de Deus eu falo. Eu não fico falando para os irmãos, irmão, estou abatido, mas com o Espírito Santo de Deus, quando isso acontece, eu falo. Quantos estão compreendendo? Ele é uma pessoa. E depois eu oro e eu começo a me encher de expectativa, e aí de repente, de alguma maneira, eu saio tão fortalecido. Sabe, talvez se você está sendo afligido, às vezes é nessa área que você está sendo muito afligido. Às vezes é nessa área que você fala assim: eu não tenho mais força, eu não sei mais o que fazer. Sabe, é justamente nessa área que às vezes Deus vai chegar e vai fazer um milagre sobrenatural. Talvez hoje você não esteja nem compreendendo o porquê dessas circunstâncias, mas lá na frente, você vai falar: hoje faz todo sentido, porque não tinha como. Por mim, não tinha como, mas o próprio Deus operou o sobrenatural na minha vida, operou um milagre, e nessa área que eu fui mais afligido, o Senhor está me usando para testemunhar, para edificar o reino dEle. Sabe, tem áreas às vezes que você é tão afligido, irmãos, mas lá na frente você vai ver, Deus vai colocar pessoas, casais, com o mesmo problema, com as mesmas circunstâncias, mas agora, porque você já passou por todo o processo, permaneceu no tempo, na fé, agora você pode falar com autoridade. Agora você pode falar assim: olha, eu posso falar com autoridade, porque isso aconteceu na minha vida, e você vai testemunhar, e você vai se lembrar: hoje faz todo sentido, hoje eu tenho estrutura para ministrar, para ensinar. Sabe, Deus, Ele tem um propósito na minha e na sua vida, e acredite, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando na sua vida, por mais que você não esteja vendo, Ele está trabalhando na sua vida. Quantos creem nisso? Quero orar então, enquanto você ora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Deus para que o Teu Espírito Santo nesses dias possa mesmo, Senhor, continuar falando com cada irmão, com cada irmã. Oh Deus, enquanto as Suas promessas não chegam, Pai, o Teu Espírito Santo possa fortalecê-los, dando sabedoria, sabendo que as promessas que o Senhor liberou sobre a vida deles, elas vão se cumprir em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é fiel para cumprir a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Fala para a pessoa só: Ele é fiel para cumprir as promessas do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aumenta a música um pouquinho. Ore pela pessoa do seu lado, declarando que o Senhor é fiel para cumprir as promessas, né? Quiser orar com o seu cônjuge, quiser orar com uma outra pessoa que esteja aí, né? Os nossos visitantes, não deixe ele sozinho, né? Vai lá, ore por ele, libere uma palavra de bênção, e depois que você orar, nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Amém?
Aleluia. Você está orando, continue orando. Quero lembrar os empreendedores do reino. Amanhã às 6 horas da manhã, das 6 às 8, nós vamos ter uma reunião aqui, amém? Então, acende a luz para mim aí, Júnior. Sobe aqui, Kleber, rapidamente. Irmãos, se você é empreendedor, amanhã nós vamos estar aqui às 6 horas da manhã, compartilhando, orando. Pastor, por que tão cedo? Se você acha que é muito cedo, você não pode nem empreender. Então, às 6 horas da manhã, nós vamos estar aqui, o Kleber vai estar dirigindo, eu vou estar também. Mas vem aqui se você tem um CNPJ aberto. Pastor, eu não estou no grupo ainda. Você vai procurar o Kleber aqui, lá no grupo, ele vai te dar mais orientações, amém? Estamos encerrados em nome do Senhor Jesus.